E essa palavra só pode
Não é verdade? Então, cuidado para que você conte os seus segredos, os seus sonhos. Melhor mesmo é colocar nas mãos do Senhor sempre em primeiro lugar. Mas se tem alguém na sua vida que você sabe, teu esposo ou tua esposa, os teus filhos, um amigo, uma amiga, você sabe que é de confiança, esse pastor eu sei que posso confiar. Essa eu sei que eu posso confiar. Então você pode pedir ajuda quando você precisar. Quando você precisar de oração, você pode pedir para essa pessoa, que essa pessoa vai te ajudar. Quando aqueles amigos ouviram falar que Jesus estava em Cafarnaum, a primeira coisa que eles quiseram fazer foi o quê? Tomar uma atitude de fé, levando alguém que estava necessitado, que precisava se encontrar com Jesus. Porque a fama de Jesus já havia percorrido em toda a cidade, mas da vizinhança também. Então eles sabiam que o médico não pode fazer o que a gente não pode fazer. Jesus, ele tem o poder para fazer, aleluia. O que o médico não pode fazer na tua vida, o que a tua família não pode fazer por você, o que às vezes nem você pode fazer, eu quero dizer para você que se você colocar nas mãos de Jesus, ele fará. E hoje eu vou ensinar você 3 princípios para nós termos um encontro verdadeiro com Deus. O primeiro foi exatamente isso que esses homens fizeram: fé e perseverança. Eles tomaram uma atitude de fé, eles perseveraram na sua atitude. Porque a Bíblia diz que quando aqueles homens pegam, aqueles 4 homens, 4 amigos, pegam aquele paralítico numa maca, numa cama, colocam debaixo do braço e vão levando até onde Jesus estava, eles tiveram obstáculos, eles tiveram barreiras. E além deles estarem caminhando em um lugar que havia muita poeira, muito empoeirado, além deles estarem carregando peso, porque um homem que não anda é pesado, além deles estarem cansados de sair da sua casa para ir para outra casa, carregando o peso que era um amigo, além disso tudo, eles começam a olhar que havia uma multidão. E que a multidão, mesmo que eles olhassem e dissessem: não, deixa eu passar esse homem paralítico, deixa eu passar, o meu amigo precisa chegar até os pés de Jesus, deixa eu passar, ele não anda. Tinham pessoas que estavam olhando e dizendo: não, eu também quero ver Jesus, não, eu estou aqui também para ouvir Jesus, não. Ah, meu, é paralítico, mas eu não tenho uma mão. É paralítico, mas eu também não tenho pé. É paralítico, mas eu também não caminho, não. É paralítico, mas eu também estou doente. Então, muitas vezes na nossa vida, igreja, nós precisamos aprender que quando nós vamos até Jesus, ou queremos ir até Jesus, acontecem barreiras ou obstáculos na nossa vida. Pode perceber. Dificilmente você tem barreira para ir no seu trabalho. Dificilmente você tem barreira para ir no aniversário. Dificilmente você tem barreira para ir no churrasco. Mas fala que vai para a casa de Deus. Coloca um propósito no teu coração: hoje eu vou para a igreja. Aí começa a aparecer televisão.
Que você persevera e diz, pastor, eu tenho fé. Eu estou perseverante, eu tenho fé, eu vou buscar até conseguir. Aí alguém olha para você e diz, mas para que tudo isso? Você não está vendo que seu casamento não tem jeito? Você não está enxergando que a tua família não tem jeito? Você não está enxergando que essa porta vai ficar fechada, você pode bater nessa porta não vai abrir? Você não está enxergando que a sua vida dá um passo para frente e três de volta para trás? Para com
E Jesus olha para ele, só que Jesus não aborda primeiramente a sua cura física. O que Jesus fala? Perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque muitas vezes o que afasta, na verdade, o ser humano de Deus é o pecado. O que nos afasta do Senhor é o pecado. E é claro que a gente não sabe o que aquele homem fez, a gente não sabe porque aquele homem estava daquele jeito, mas Jesus conhecia o coração dele. Assim como o Senhor conhece o nosso coração. Então, o que Jesus estava ensinando para aquele homem naquele momento? O que Jesus estava falando, pastora, para aquele homem naquele momento? Que ele precisava ser perdoado. Que ele precisava ser perdoado. Às vezes tem tristezas, tem mágoas, tem desavenças que precisam ser perdoadas. Situações que precisa haver perdão. E como eu disse, Jesus, ele conhece o meu e o seu coração. Talvez se Jesus descesse agora dos céus na terra, olhasse para mim, olhasse para você, e você pedisse algo para ele, ou às vezes não falasse nada, Jesus lançaria uma palavra para você nesse momento, que não seria uma palavra, seja curado. Que não seria uma palavra, receba a bênção no teu casamento, receba a porta aberta. Não, talvez o que Jesus dissesse é: perdoados estão os teus pecados. Porque nós precisamos do perdão de Deus. E tem muitas vezes, muitas pessoas, que elas não conseguem entender que Deus perdoa. Deus, ele perdoa. Quando nós temos o verdadeiro arrependimento, Deus nos perdoa. Quando nós abrimos o nosso coração dizendo: Senhor, me perdoa pelos meus erros, pelas minhas falhas, Deus ali, ele te perdoa. E tem pessoas que não conseguem entender o perdão e o amor de Jesus. Jesus olhou para aquele homem e disse: perdoados estão os teus pecados. Só que quando Jesus lança essa palavra, sabendo, conhecendo o coração daquele homem e sabendo que primeiramente ele precisava, porque Jesus queria quebrar ali toda a tristeza do coração dele. Talvez ele estivesse pensando naquele momento: Senhor, eu estou paralítico porque eu pequei. Que nem Israel falava. Você está nessa situação porque você é pecador. E Jesus estava mostrando para ele: os teus pecados estão perdoados. Quando nós nos arrependemos, nós temos com Deus uma reconciliação. Quando você tem, quem aqui é casado sabe, quando você passa por uma luta no seu casamento, e às vezes acontece aquela briga, aquela discussão, aí um vira a cara pro outro, às vezes quer sem se falar, tem casal que passa semanas sem se falar. Um dorme no sofá, o outro dorme no quarto. Sai para trabalhar, volta, finge que nada aconteceu. Mas um olha na cara do marido, um olha na cara da esposa. Só que quando um dos dois tem o coração mais quebrantado e quer fazer as pazes, ali há perdão, reconciliação. E a partir daquele momento não tem mais que haver briga. Aquele assunto morreu, já foi no passado. Eu perdoei, você perdoou. Amém? Então é isso que Jesus nos ensina, que quando nós nos arrependemos, os nossos pecados são perdoados, e dos nossos pecados Deus não se lembra mais. Quando Jesus fala: perdoados estão os seus pecados, os escribas, aqueles que se achavam melhores que todos, começaram a dizer em seu coração:
obediência. Talvez muitos ali estivessem pensando: como é que esse homem vai se levantar se ele não caminha? Como é que esse homem vai sair andando para